Boa noite a todos. Vou começar uma nova entrevista hoje, uma nova live pelo coletivo Teatro de Herdeiros. Lembrando aquilo que eu sempre lembro no início das nossas lives, esse vídeo vai ser gravado aqui e depois vai ficar disponível no YouTube e na página do coletivo Teatro de Herdeiros, na íntegra. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito importante para mim. Vocês vão ter a chance de conhecer. Oi? Vocês vão ter a chance de conhecer uma pessoa extraordinária. Deixar alguns lembretes. Vão haver lives acontecendo essa semana. Eu vou entrevistar de novo a Vivian Fraga, que é historiadora. Eu vou entrevistar possivelmente o professor Carlos mais uma vez. Ele vai falar sobre as pandemias na história, né? E a Vivian, que eu citei, vai falar sobre educação pública nesse tempo de quarentena. Vai haver uma live amanhã com a Bia Siqueira, que é estudante de medicina. E a Ariane já está aqui, esperando só ela entrar. Então, ela é estudante de medicina e a gente vai falar sobre como é ser estudante de medicina nesse tempo de Covid, nessa coisa nova e extraordinária que está acontecendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Ariane. Acho que consigo. Vamos ver. Hoje nosso papo é bem legal. Chegou! Ih! Amiga! Amor, que saudade! Peraí, deixa me favorecer aqui. Será que eu coloco um filtro, gente? Assim tá bom. Eu não entendo muito bem esse filtro. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo ligar o meu microfone, porque o microfone do meu celular é bem ruimzinho. Pois é, o seu fone ficou Tá melhor? fraco de repente. Tá ótimo agora. Viu? Ele é melhor esse microfone aqui. Gente, então deixa eu apresentar. Michele, que delícia, gente. Fica com a gente. Fica com a gente que vai ser bem legal. Primeiro deixa eu apresentar esse ser humano lindo. A Ariane Rime, ela é minha amiga, minha amante, minha minha companheira de vida. Mas aí as coisas que são mais importantes do que só ser minha amiga, assim. A Ariane, ela é atriz, e é uma atriz, assim, pouco boa. Ela só fez a Mock e a Riane Munischini, coisa pouca. Fez um filme com Lázaro Ramos. E Emu, e Confraria Impossível. Vamos falar dos meus filmes. Sim, Confraria. Cara, Emu, gente. Vocês não podem passar por essa vida sem assistir Emu. Tá, mas vamos lá. A Ariane é atriz. Pra quem não conhece, que eu acho um absurdo, a Ariane é uma atriz. Ela é performer, pesquisadora de estética preta. É formada pela Martins Pena comigo, minha irmã. E a gente vai falar sobre uns assuntos bem interessantes hoje. Meio rascantes, eu diria, mas acho que são de suma importância. Oi? Não, vai. Ah, tá. Não, achei que eu tinha esquecido alguma coisa, que você fez uma carinha. Desculpa. Não preste atenção nas pessoas, senão a gente se perde. Porque eu também, às vezes, eu tenho TDAH, eu fico olhando aqui embaixo e já viu. Mas vamos lá. Vamos lá, Ariane. A gente vai conhecer. Biologa não escreve nada não, pelo amor de Deus. Eu preciso entrevistar a pessoa. Tem umas informações muito importantes. O Léo está escrevendo para mim as perguntas e os comentários de vocês aí embaixo. Então vai ter um minutinho antes da gente terminar com esses comentários para a gente papear e essas perguntas. Então vamos lá. Ari, vamos começar a falar sobre a população preta? Vamos. Com a seguinte pergunta. Tá, hoje é dia 15 de maio, dia 13 de maio a gente comemorou a Lei Áurea. Primeiro eu já começo te perguntando se faz sentido. Cara pálida. Então, essa é a pergunta. Eu já começo te perguntando assim, qual sentido faz comemorar a Lei Áurea? Isso ainda ser uma data comemorativa do Brasil, tá? E se isso faz algum sentido. Eu queria que você comentasse, na verdade, a Lei Áurea. Vamos começar por aqui? Vamos. Então, na verdade, a gente preto, a gente que eu digo é movimento preto, tá, gente? Que a gente agora entenda isso, que eu vou falar a gente no sentido de movimento preto. A gente entende que a história que nos foi passada, na verdade, ela faz parte de uma orquestra branca
de conseguir, né, inserir o capitalismo que é racista aqui no Brasil. Ponto. Sendo assim, ai, tia Salete, a gente preto, movimento preto, a gente entende que todos esses olhares, que foram outorgados por brancos como conquista, na verdade, não são conquistas, entende? Não pretas, pelo menos, são conquistas brancas. A Lei Áurea, na verdade, ela é datada de 1888. A gente tem o que ali, né? A gente tem uma demanda, uma massa de contingente preto aqui no Brasil enorme. Era muita gente preta aqui juntas. E a gente tinha tempos modernos, a tecnologia chegando. A queda do Império já estava a mil, né? Estava em sua fase final, já estava a queda do Império já acontecendo. E aí, tempos modernos. A gente precisa, a tecnologia estava chegando, a produção em massa crescendo. O que se precisa dentro de uma produção em massa? A gente precisa de um consumo em massa. Então, como a gente já precisa, Revolução dos Males, né? Um defeito de cor explica isso aqui muito bem, gente. Revolução dos Males está aqui dentro desse livro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Todos os livros que a Ariane citar, e as referências vão ficar disponíveis embaixo do... Deixa eu falar, cara. Vão ficar disponíveis lá na página para vocês terem acesso rápido. Porque assim, a Ariane vai dar 1 bilhão de referências e eu vou garantir depois que vocês tenham acesso fácil à compra dos livros e às matérias que ela citar. Enfim, isso é trabalho meu. Eu esqueci de falar isso no início. Vai, Ariane. Sim, já estavam acontecendo revoltas pelo Brasil inteiro, em todas as colônias. O prejuízo estava sendo muito grande. Tinha toda essa queda do Império. Na época, o defeito de cor, por exemplo, é onde eu peguei a informação de que os militares também estavam insatisfeitos com o Império. E aí é onde a gente começa a entender que os militares no Brasil, pelo menos, eles fazem parte da estrutura, porque eles tiveram que ser agraciados de alguma forma. Então, na Revolta dos Males, ali, queda do Império, tempos modernos, tecnologia, tarará, tarará, tarará. O que a Princesa Isabel falou? Gente, a gente precisa agora planejar o que a gente vai fazer desse Brasil que é nosso, né? Que é do Império, é nosso. O que a gente precisa fazer? Aí, ó, a ideia é genial. Tinha um estudioso não porque... Enfim, a pessoa era muito demoníaca e sádica. Mas eu esqueci o nome, eu posso depois colocar aqui. A Asa Nigeri tem um vídeo onde ela fala o nome. Eu cheguei a anotar num caderninho, mas eu não achei o caderninho. Mas, enfim, tem esse cara e são, na verdade, um grupinho de pessoas, 3 ou 4. E eles fazem, nessa época aí, 1888, eles fazem uma... Como é que é o nome disso? Uma teoria, a teoria científica de que, na verdade, corpos tal são propícios a isso, corpos tal são propícios a aquilo. É uma ideologia genocida, sabe? Bem ariana, bem de tipo, os traços robustos, curvilíneos são bons para reprodução, os homens tal são bons para reprodução. Então, tipo assim... esses caras, eles fundamentam o estilo de colônia, de como seria, porque era organizado, né? Era organizado de forma assim, vai ter o preto que vai ser escravizado para trabalhos braçais, vai ter o preto escravizado para reprodução. Era tratado nesse nível. Bicho, né? Bicho. E aí, no meio disso tudo, esses caras pensando junto com uma princesa, imagina isso, junta esses poderes e essas ideias. A pessoa que tem poder e privilégio vai abrir mão? Não vai. Não. Aí o que a bonita fez? Falou, olha, vem cá, junta aqui comigo
E vamos pensar em como a gente faz para manter essa ideia de colônia, de senzala, só que em outra estrutura. E aí eu vou explicar direitinho, tá? Mas só dar um pulo para tempos modernos são as nossas favelas. Mas agora vamos disseminar um pouco do que foi que foi essa teoria na prática. Essa teoria na prática foi o quê? Liberdade para todo mundo, porque a branca boa teve piedade desse povo sofrido, doído, dolorido. Então coloca a branca como a benevolente, a Virgem Maria. E aí o cristianismo chega para poder dar aquela falar assim: ah, meu amor. Sempre. O cristianismo nesse país, ele foi chave fundamental do racismo. Fundamental. Porque a gente precisa que essa galera preta, ele seja um corpo dócil, certo? Mas a gente bate e ele vira um corpo dócil. Não, cara, não é assim, não. Cara, imagina ele conversando com a Princesa Isabel. Mas já tá batendo, eles estão fazendo. Aí ele vai falar: não, peraí, calma. A gente quer que lá no final, essa galera compre as coisas que a gente vai fazer para eles comprarem. Ah, mas aí eles vão ganhar dinheiro. Não, mas não o suficiente. Entendeu? O mais interessante é que eu entrevisto alguns professores. E aí entrevistar uma atriz é engraçado, porque as explicações vêm em diálogo. A história é horrível. Se fosse uma peça de teatro, seria assim, a farsa, né? Porque é muito absurdo. É muito absurdo. Ah, esse povo de teatro, gente. Aí acontece, a gente precisa domá-los ideologicamente, né? A gente quer de uma forma que é reverter os símbolos. Tudo que eles endeusam, eles precisam mudar e eles têm que começar a amar a gente, povo branco. Eles têm que aceitar a gente. Por quê? Porque isso seria impossível. Acontecendo. Não, assim que eles foram libertos como previsto, obviamente, os quilombos começaram a ganhar proporções que seria uma nova estrutura, diferente dessa de capitalismo. Entendeu? Sim. Na estrutura dos quilombos, todo mundo sabe tecer. Todo mundo sabe plantar. Todo mundo é marceneiro. Todo mundo sabe cuidar de animais. Todo mundo é feliz. Você vai usar dinheiro pra quê? Pra que você vai querer dinheiro, gente? Isso é um problemão, né? Ah, você vai usar dinheiro pra quê, gente? Não precisa de dinheiro. Aí, o que era a primeira coisa? Essa galera, que eu esqueci o nome, falou: a gente precisa que eles precisem de dinheiro. Aí, o que vem? As cartas de alforria. Ó, eu libero. Mas é o seguinte, vai todo mundo me dar um dinheiro. Que eu não vou perder a mão de obra assim, não. Entendeu? Eu vou liberar, porque eu sou boa. Ninguém vai apanhar aqui, não. Ninguém vai apanhar aqui, não. Mas cadê meu dinheiro? Aí o pessoal vai... Olha só, eu apanhei a vida inteira, Princesa Isabel. Eu apanhei a vida inteira. Eu não tenho dinheiro. Eu tô sem dente. Eu tô com a perna quebrada, com um monte de criança ali. Pai nunca viu, porque não tinha isso, né? Era o reprodutor, não existia pai preto. Não existia isso. Nunca existe, não existe. Isso é uma fantasia branca que foi enfiada na nossa cabeça que a gente aceitou. Mas isso antes não existia. Pai preto não existia. E a gente está colhendo isso até hoje. Mas naquela época não existia. Aí tava, Isabel, de boa. Tá tudo ótimo. A gente tá liberado, a gente não vai apanhar. Maneiro. Mas da onde a senhora quer que eu tire dinheiro para te pagar? A minha alforria que você me deu. Ah, Isabel, não, então você, não sei, você trabalha para mim, então, e eu te dou o dinheiro. Aí, o que a gente tem? A gente tem os ataques aos quilombos, porque a galera fala assim: olha, por melhor que pareça a proposta, Isabel,
já que estou livre, eu vou dar uma fugida ali para um quilombo. Aí o que acontecia? Falava, não, mas agora você... vamos ensinar você a ser uma pessoa civilizada, porque preto é selvagem. E aí o cristianismo junto para poder, né, ajudar nessa domação do corpo. Falando o seguinte, essa sua atitude de querer fugir, não pagar sua conta, isso é uma coisa de gente selvagem. Isso é uma coisa de gente selvagem. Você não pode fugir, que não sei o quê. Isso não é coisa de gente boa, isso não é coisa de gente que se presta, que é civilizada, que sabe sentar numa mesa, usar um guardanapo de canto de boca. Você não está sendo aí, dentro disso tudo, aconteceram vários ataques a vários quilombos e junto com esses vários ataques a vários quilombos, Código Penal, começaram as primeiras leis. Lei fundamental é lei da vadiagem. O que é a lei da vadiagem? Você é um preto, você tem sua carta de alforria. Você conseguiu. Você conseguiu, você pagou. Sua carta de alforria. Tá ali. Tem ninguém conseguindo, ninguém pode te prender. Você, amor, você trabalha pra quem? Pra ninguém. Ah, vai preso, vadiada, vadiada. Eu tô rindo, Ariane, porque a história é péssima. A história é essa. No defeito de cor, gente, a história é fantástica, não é nada disso. As primeiras páginas, você só chora, não tem nada de humor, nem nada de sentido, né? Mas, enfim, tinha toda uma questão ideológica de você tirar o seu nome africano, porque aí, quando a gente fala eu sou uma preta na diáspora, significa isso, que eu sou uma preta, que eu fui trazida do continente africano, que não foi minha vontade, eu fui induzida a aprender valores que eu não queria, a minha cultura foi perseguida, foi Zada. Não tem um ali, não, no meio. Demonizada. Parece, né? Demonializada, parece que teria. Ia ficar mais bonita, eu acho. Né? Enfim. Tem todo essa questão simbólica, né? Uhum. E aí, no meio disso, eu vou agora só fazer um parênteses antes que eu esqueça, ainda bem que eu anotei. No meio disso tudo, desse processo, porque a Lei Áurea, ela não veio só a Lei Áurea. Ai, veio a Lei Áurea. Não, vem a Lei Áurea, vem o Código Penal, vem a Constituição. Então, a gente entende que a Constituição é uma Constituição racista em sua estrutura. Então, a gente entende que, hoje em dia, presídio é o lugar onde vai ter pessoas pretas e não pessoas, obviamente, brancas. A gente está fechando essas aspas para poder abrir uma outra que... Peraí, rapidinho, que eu esqueci. Peraí. Ah, sim. Aí, no meio disso tudo, é que eu quero falar de duas coisas muito específicas. Uma delas é a adoração ao corpo branco e o melodrama, a importação de mão de obra branca. Sim. No caso, os italianos, então. Os italianos e tudo mais. Terra Nostra, gente. Terra Nostra vamos de Terra Nostra. Terra Nostra é a concretização da figura do homem branco, da adoração do homem branco melodramático e da violência como forma de resposta a tudo. Por quê? O que é o melodrama? Isso por uma... como é que é o nome disso? Uma síntese de um professor preto, tá, gente? José de Abreu, dramaturgo, foda, pensador. Anos aí, não sou eu que tô falando, gente, só pra gente entender que isso foi pesquisado, né? Assim não, também não. Assim também não. Ele fala que o melodrama, ele é o quê? Uma grande injúria aconteceu. Uma grande injúria aconteceu com alguém e foi injusto. E isso dá... Essa figura, pessoa, se torna, né, uma figura moral
e ela ganha Uhum. o direito de ter uma vingança infinita. Isso é um melodrama. Quem vão ser as figuras que vão sofrer as injúrias? Vão ser os pobres, coitados italianos brancos, óbvio! Então, coitados, os pobres, a figura do pobre não é mais uma figura de um preto. Por quê? Porque o preto não pode ser visto como humano, nunca, entendeu? Uhum. Ele tem que consumir, mas ele não pode se ver e se entender como parte de quem faz, de quem é interpretado pelo mundo como ser humano. Mas ele tem que adorar Entendi. a figura do branco. Ele entende que a figura do preto, do negro, é uma coisa horrível e detestada, e por isso ele não é. Ele é civilizado. Ele não é selvagem. Ele não toca tambor e dança com quadril solto igual um selvagem. Não. Ele fala bonito, ele ora da igreja, ele virou pastor. Ele é uma figura respeitada porque ele é o quê? Porque ele é um cristão. E o que é ser um cristão? Vamos lembrar de Jesus? O que é aquela merda daquele negócio que tem no fim do ano, que é coisa de Jesus? Como é que é o nome daquilo, gente? O Santo Sudário que botou em cima? Não, Não, a entendi. apresentação de final de ano do Jesus lá. Como é que é o nome disso? A Via Sacra, é isso? Gente, tô falando besteira, Não, será? mas Via Sacra também É o não. quê? A história da... Não, né? A história que ele é chibatado a história inteira. Uhum. Ele é. Gente, o cara tem. No filme, eles batem assim, ó. O negócio prende, tira assim, sai pelinha do olho, não sei o quê. É um ódio à violência absurdo. E apesar disso, ele perdoa seus irmãos. Ou seja, se você consegue assimilar que se você ou seu avô sofreu alguma coisa parecida, não tem problema. Ele vai perdoar para ele merecer o céu. Entendi. Então cria-se uma imagem de um ser capaz de perdoar tudo para servir de exemplo, porque você sabe que o bicho está pegando. Né? Não é presépio não, Salete. Eu tô falando da peregrinação a Jesus. Ele é chibatado, ele é cuspido, ele é humilhado. E apesar de tudo isso, ele perdoa. Ele é um exemplo. Pai, perdoe os que eles não sabem o que eles fazem. Ou seja, se você é cristão, quer ser civilizado, você entende que você tem que ser docilizado. Esse negócio de violência não é bom, não é gostoso. Mas, se você quiser o perdão de Deus, lembra que antigamente tinha as chicotadas, eu não lembro do nome disso, que você fazia o seu próprio sufrágio. O açoite, né? O açoite. Ou seja, o flagelo carnal é nada perante a evolução, o reino de Deus, o caralho a quatro. Então você tem o quê? Uma galera preta que acabou de ser escorraçada, falando Caralho. bem, perdoa essa galera branca, até porque eles perceberam que a gente estava sofrendo muito e libertou a gente. Léo botou aqui, Via Crucis. Por isso que quando o movimento preto fala assim, ai, que raiva de branco cirandando, é isso. Nem tudo a gente vai resolver assim, porque não foi justo desde o início. É tipo ficar passando pano. Família, Entendi. você tá me batendo. Quando vai morrer sou eu. Como que agora a gente vai cirandar? Você tá ignorando tudo que eu tô falando agora? E a gente vai cirandar? Não existe isso, amigo. Senta aqui, vamos conversar. Ver o que eu preciso, quais são as minhas necessidades enquanto grupo, representante dessa população. Enfim, outra parte do Via Crucis, Léo, que são 12 lá, negocinho, né? A pessoa vai apanhando, vai tem todo o negócio, nananã, e no final você tem a purificação desse corpo, né? Vigiar e punir do Foucault, como é que se começa o Código Penal de uma forma geral, né? Europeu também é isso, é um sufrágio, você tem que bater, flagelar o corpo físico. E aí você perdoa todas as dores passadas, porque você tem o quê? Tem a adoração desse corpo branco. A outra forma da adoração, né, desse corpo branco, o detalhe disso tudo é o seguinte: em meio a isso tudo, tá falando de perdão, a gente está vendo a violência
no momento, num ato religioso. E a gente está se alimentando disso. Ou seja, a E violência já naturalizando. está sendo curtida ali. No melodrama, as primeiras novelas, tararararará, é uma vingança infinita. O que o pobre queria ver na televisão era o último capítulo onde a boazinha dava o tabefe na cara da malvada, porque é a violência. Sim. Dá água na boca, entendeu? Então você insurge neles ali o quê? A violência. Por quê? Porque o capitalismo é violento. O capitalismo é fascista. Você tem que entender que você não tem que ter tempo para seus filhos. É corrida do dinheiro, meu filho. Entendeu? Você não tem que ter tempo de amar ninguém, de sentar na pracinha, abraçar um. Criança boa, criança que apanha na infância. Você me lembrou uma coisa Entende? interessante. Bandido bom é bandido morto. Naquele Laço de Família, teve uma personagem que ela brigava muito com os avós. Se eu estiver falando novela errada, vocês me digam, tá? E aí ela batia, brigava com os avós e tudo mais, e teve aquela fatídica cena onde ela apanhava do pai, e foi o maior índice de audiência daquela novela. Segunda cena, em Celebridade, a personagem da Malu Mader batia na inimiga, e batia tanto de quebrar a cara dela, e foi a maior audiência daquela novela, daquele momento. Então é interessante o que você disse, porque me faz lembrar como a gente gosta de ver a pessoa que a gente acha que está errada, de fazer primeiro esse julgamento, e apanhando. E quase morrendo. E quase morrendo. Na porrada, no sofrimento, na tortura. Tortura. Isso, você está falando e você é um homem branco que foi educado? Eu não sei exatamente como foi que eu cheguei aqui, mas é isso. No sentido de, tipo assim, é o apelo que foi estruturado e estruturante, no sentido de fomos criados dessa forma e nós ainda nos alimentamos disso. A gente não consegue desconstruir o suficiente. É como eu falei nesses dias num grupo só nosso de amigos. Eu estou escutando a criança fazendo birra. Eu fiz psicologia, eu sei que bater não resolve, mas de vez em quando dá vontade. Por quê? Isso é bem latino, sabia? Você tá entendendo? Por quê? Mas então, porque os povos ameríndios também foram caçados, entendeu? Então, latinos, índios, pretos foram judeus, entendeu? O negócio era raça ariana que era o problema. Felipe falou que é a catarse. Mas por que deixa eu só ver por que eu comecei nesse lance do melodrama. Isso, e vamos concluir esse assunto, que a gente tem que ir pro segundo, que a gente tem tempo finito. O Instagram fecha na nossa cara, tá? Não tem um pingo de O Instagram não tem um pingo de educação. Um pingo. Quanto tempo passou? Acho que meia hora, né? Mas eu acho que o assunto tá tão bacana, Ari, que não tem problema nenhum a gente falar só sobre ele e marcar uma próxima pra falar dos outros. De boa. Cara, mas basicamente eu tô falando também tudo que eu queria. Não do jeito, de repente, mas não existe ideal, não. Mas eu achei interessante as alusões, assim. Como a violência tá naturalizada, né? Como é normal as pessoas serem violentadas. Tudo bem. Tudo bem. Isso justifica bastante a polícia subir a favela do jeito que sobe. Isso justifica bastante como os carcereiros não, as pessoas aprisionadas são tratadas. Dentro disso que eu tô falando, do exemplo que eu dei, só pra gente conseguir exemplificar mesmo. Vamos dizer ali no melodrama, a mocinha, ela sofreu a injúria e tá todo mundo com ela, certo? Então, quando ela faz, ela bate, não sei o que, é isso que o Pedro falou, tá todo mundo vivenciando essa catarse junto. Isso, bem, por quê? Porque todo mundo tá sofrendo uma injúria. Agora, esse povo que está sofrendo uma grande injúria, qual a cor desse povo? Esse povo se vê da cor que eles têm? Porque na novela, quem está se vingando é a branca, é a mocinha branca. Você está entendendo o problema? É simbólico real.
Uhum. Tô ficando Não é nem pessoa. simbólico quase, é bem na cara mesmo, é aberto e escancarado. Você faz o mimético, você transforma o mimético em quase físico, porque você. Por exemplo, eu fui chamada de pretinha a infância inteira e eu não sabia que eu era preta. Hã? Entendeu? Como assim? Não, Eu fui desculpa. chamada de pretinha durante a Hum. infância. Ai, pretinha, vem aqui, deixa eu trançar seu cabelo. Pretinha, meu amorzinho, vem cá, nananana. Pretinha, já arrumou sei o que era o fofinho, a parte fofinha da família, né? Falando isso do mais. Gente, eu não sabia que eu era preta, não. Você entende o perigo disso? Eu descobri que eu era preta fazendo teatro particular num curso que só tinha galera rica fazendo. Era em Volta Redonda, era o colégio mais caro de Volta Redonda, Macedo Soares. A minha diretora me deu uma bolsa porque me viu no Centro Espírita atuando lá e falou: essa menina tem que fazer teatro, tem talento, não sei o quê, tem que fazer teatro. E aí ela me chamou para ir para lá, veio uma bolsa, eu ia a pé, porque não tinha dinheiro para ir. E Tati! Eu ia a pé para lá, e lá dentro daquela sala, o que tinha? Só galera branca, a galera rica, galera que não ia igual eu, que ia de roupa forrada para poder fazer teatro, galera ia limpa para fazer teatro, não entendia isso. Na minha cabeça, teatro você rola no chão, você não sei o quê, você não vai com um lugar arrumado, Uhum. entendeu? Maquiado, não tinha isso. O pessoal falava de dólar, o pessoal falava de Disney. Era outra coisa. Eu era uma das melhores da minha turma, sempre fui. Uhum. Sempre era chamada na direção para ganhar diplominha de melhor da turma, de não sei o quê. Ficava no moral da escola, de melhores da escola. Tipo assim, você é uma estrela. Aí sempre tinha meu nome lá, sempre, desde criança. Cheguei lá, tinha o pessoal fazendo dever de casa. Eu falei, essa galera é burra, tá fazendo dever de casa? Não existia na minha cabeça que estudar poderia ser uma coisa que você faz, porque você faz, você estuda. Não existia isso na minha cabeça. Para mim, você estudar, você é burro. Aí tava o pessoal fazendo dever de casa e estava com muita dúvida em alguma coisa. E eu era um ano na frente deles. Tipo assim, eles deviam estar no primeiro ano, eu estava no segundo, eu estava já no terceiro, eles Entendi. estavam assim. E aí eu falei, vou ajudar, né? Sou inteligente pra caramba, vou ajudar esses pobres coitados que estão precisando fazer dever de casa. Para mim, quem fazia dever de casa estava fazendo reforço. Uhum. Aí eu fui lá ajudar, eles que estavam uma turma, um ano antes de mim, estavam fazendo um dever que eu nunca vi na minha vida. Ali eu falei, eu acho que eu sou diferente desse povo. A gente foi fazer uma peça chamada Capitães da Areia. Adoro. Minha primeira peça, lá na Estael. Os personagens eram todos pretos. Isso eu li o livro 3 vezes e não entendi isso. Não estava no meu imaginário que as crianças eram pretas. Por quê? Porque se o pessoal do teatro vai fazer, a criança não é preta, a criança é branca, né? Eu me Uhum. senti a única preta ali, né, fazendo. Eu comecei a perceber que eu era diferente quando o cabelo tinha que fazer o tratamento, não sei o que, tinha que fazer não sei o que. Aí você vai. A sua deslocação no espaço que é branco te começa a revelar a sua pretitude. Francis Fanon, que Uhum. é um psicólogo, antropólogo preto, ele vai falar justamente isso, da psique do preto. Ele tem um livro chamado Peles Negras, Máscaras Brancas. E foi esse conceito que foi utilizado na criação do racismo aqui no Brasil. Você faz com que Peles esse negras, preto máscaras não brancas. se perceba como preto, mas odeie o preto. Daí está um conceito que o Rodrigo França, inclusive, me falou há pouco tempo, no processo de Iabá. Ele fala do auto-ódio. O auto-ódio, ele é o quê? Eu, Ariane Preta, ter ódio, tipo assim, eu não consegui dar parabéns para uma amiga preta que conseguiu algo, mas eu consigo dar parabéns para uma amiga que conseguiu algo. Entendi.
Oi? Entendeu? Entendi. Por quê? Nem sei o que dizer. Porque isso existe como estruturante da minha psique. Porque eu precisei acreditar que somente um conseguiria. Tá aí o sufrágio, né? O melodrama, no sentido de só um vai conseguir a sua vingança contra a sociedade. E se essa minha amiga preta conseguiu, então ela me tirou. Se a branca conseguiu, já é normal, parabéns. Que bom que você conseguiu, Jesus já te ama. Você tá entendendo? Uhum. E aí ele me explica o auto-ódio. E agora, por exemplo, quando a gente traz agora para essa pandemia, foda-se que o taxista perdeu o auxílio emergencial dele. Você tá entendendo? Entendi. Foda-se. Eu tenho que ganhar o meu. Se eu não ganhar o meu, é meu filho que morre de fome, sou eu que morro de fome. Não é o outro. E aí você começa a perceber que você é miserável. Eu tô falando século XXI agora. Você é miserável. Não existe isso de, eu sou classe média. Você não é classe média, bicho. Você é miserável. Sabe que você é miserável? Porque se tira o seu salário desse mês, você tá endividado para pagar. Você vai ganhar uma expulsão de casa, você vai ser cortado luz, você vai ser cortado água, você não vai ter comida para comprar, você não vai poder pagar um teste de Covid para sua família inteira. Então pronto, meu amor, você é miserável, aceita. Ninguém se vê como miserável, ninguém se vê como preto. Você tá entendendo como as coisas foram feitas de forma a tampar todas as vaziões, os buracos, né? Mesmo, sim. Oi? Tampar todos os buracos que sobram para que a coisa seja bem feita, né? Bem estruturada, fechada, limpa. Sim, a gente tem internet. E que ainda pareça óbvia, né? Quê? E que ainda pareça óbvia. Tipo, as coisas são assim e para que você vai ir para algum lugar diferente, pensar diferente? Tipo, as coisas são assim. Enfim. Tá me ouvindo? Agora falhou um pouco. Repete, fazendo favor. Não, o que eu falei foi o seguinte, como as coisas são estruturadas para tampar todos os buracos de pensamento e te entregar isso pronto, e se você julgar isso, a pessoa fala, mas isso é tão óbvio, por que você tá pensando diferente? É assim. Cara. Amor, a gente só tá falando de Lei Áurea até agora, né? Pois é. E eu pensei um monte de pergunta para te fazer. Mas por que a gente está falando isso? Porque se a gente não fala isso, não situa isso, a gente não entende que a nossa psique preta, ela é complexa num nível assim. Ela não foi orquestrada agora. Ela foi orquestrada 500 anos atrás, você tá entendendo? A mais, né? Tipo assim, a galera, as cruzadas já existiam e as cruzadas eram jesuítas. Eram expedições onde a igreja colocava ali que ela entendia o preto, ameríndio, o índio, o indígena como sem almas e por isso eles poderiam ser caçados, eles poderiam ser capturados. E isso tudo era porque queria ouro, gente. Porque queria ouro, sempre foi isso. Ponto. Deixa eu... Está sendo bombardeado porque tem petróleo. Ponto. Deixa eu caminhar. Queriam... É porque... Não. Não, abra parênteses, finaliza o assunto. É que eu queria, dentro disso, abrir parênteses para racismo científico. Que agora queriam entrar lá na África e sair vacinando todo mundo. Uma vacina que eles acabaram de tirar do laboratório, acusando de, gente, se morrer na África, foi na África. Tum, 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 pum, porra! Foi bem isso. Jogadores de futebol, que são as únicas potências pretas, tá? Vou colocar assim em termo simbólico, claro. Tem que sair eles falando, nós não somos ratos de laboratório, você não vai fazer isso com a gente. França, aí, galera, calma. Fica calma aí, galera. Abaixa a bola. Por que você não injeta essa porra no seu próprio cu?
Olha, eu Não, ia falar palavrão. Não quero... eu falo mais. Não tem problema nenhum falar palavrão. Gente, e se vocês não viram essa matéria, eu vou botar o link aqui também, tá? Ela é Vamos muito interessante. colocar tudo! E pior do que a informação é os argumentos para tentar provar pra gente que sim, os testes tinham que ser feitos lá. Gente, não! Você tem que calar a boca. Alguém falou assim, olha, você não vai tratar um outro ser humano como bicho. Você tem que falar, ai, tia, desculpa. E cala a boca. Você não tem que sair falando, não mais. Então por que você não enfia esse negócio no seu peru? Uai, gente. Ari, não, engraçado é que a gente já conversou muito sobre essa questão da Lei Áurea aí de você. E assim, 1 hora é sempre muito pouco pra gente conversar qualquer assunto, por menor que seja. Mas eu achei que foi a vez mais clara que você apresentou essa questão, assim. Mas eu preciso caminhar, porque eu quero te fazer uma pergunta muito específica aqui. Como você vê a população, não, eu diria a comunidade preta, ela tem mais possibilidades a aderir o presidente Bolsonaro, ao bolsonarismo? Você acha possível? Você acha que mesmo depois disso tudo acontecer... Ele é o Messias. Ele é o Messias branco. Que recebeu uma facada como Jesus Cristo e continuou vivo. Que sai sem máscara e continua vivo. Ele é o Messias. Você entende? Dentro de tudo que eu falei, você entende o valor do símbolo e como ele influencia até hoje. O meu tio preto, ele é cristão. Uhum. Tá entendendo? Uma parte da minha família é espírita. E ainda assim, muitos dos espíritas só não vão aderir às falas do Bolsonaro porque ele é um fascista, né? Ele é violento, ele faz coisinha de arma. O espiritismo é contra a violência. Mas o Brasil não é contra a violência. O Brasil acha que a violência é justiça. O sufrágio. Lembra disso. Vamos expurgar esse corpo de toda a maldade dele. Então, a gente tem um país onde você nega o conhecimento e aí você conta a história do jeito que você quer. Você conta a história... A princesa Isabel, meu amor. Um amor. Dom Pedro I chegou aqui e falou: galera, vamos ser independente. E os índios não falaram de quem, eles só falaram claro. E ele salvou todo mundo. Não, é engraçado, eu acho que eu tive uma catarse agora. Porque meu avô, quando eu escrevi essa pergunta... o Bolsonaro como um herói, é o Superman dele. Ele não tem pensamento crítico, politizado, porra nenhuma. Ele vai perceber, sabe quando? Quando falar, você não tem auxílio emergencial, você não tem não sei o que, você não tem não sei o que. E ele vai falar, mas aí a gente morre porque a gente é pobre. Pronto, acabou. E acabou porque ele já aceitou que ele vai sofrer desse jeito, porque ele é preto. E tudo bem ele sofrer essa expiação, porque o verdadeiro mundo tá lá, ó. No mundo desencarnados. E aí então, eu vou... Ari, o Felipe fez uma pergunta e eu vou associar ao que a gente estava conversando antes e o que a gente está conversando agora. O Felipe... Olha, até me trouxe aqui. Gato. O Felipe perguntou o seguinte: como o movimento teatral de grupos pretos hoje ajudam a mudar essa psique racista de que só um vai conseguir vencer? E como o movimento artístico ajuda nessas questões, assim? E aí eu até completo essa pergunta. Tá, a gente tem o negro com essa psique, é justamente o que ele perguntou. E aí tá, o Messias é ele, e aí é isso? E o que se faz? Me apavora isso. Eu só vou fazer um adendo. Eu posso começar a responder e se não der, a gente abre outra? Hã? Não entendi. Eu vou começar a responder. Mas se o Instagram fechar na minha cara, a gente pode abrir de novo? Pode, mas olha só. Ele, em geral, avisa 30 segundos antes de fechar na nossa cara. É nesse nível. Mas 30 ele dá um coice na gente. Acabou, né? Deixa eu ver quanto falta. Faltam, tipo, 13 minutos. Só. Tá. Vai. Quer que eu refaça a pergunta? O teatro preto, não.
Não. Vou começar, porque senão não vai dar tempo. Teatro preto, né? Teatro preto, o que é teatro? Você vai brincar que você é outra pessoa e a gente vai combinar que você vai acreditar que agora é isso, que eu posso estar no Polo Norte, eu posso estar no Polo Sul, eu posso estar no México, eu posso isso aqui, né? Essa é a brincadeira. A brincadeira é que eu vou... E aí, por isso, eu posso mudar meu cabelo, eu posso mudar meu rosto, eu posso mudar minha roupa, eu posso mudar meu trejeito. Peraí. Então, como é que é uma pessoa rica de Copacabana? Qual a cor dela? Eu começo a ter consciência racial com teatro preto. Com teatro, primeiro, né? Capitães da Areia já foi o primeiro ali, né? Falei, ué, gente, como será que esses meninos pensam, agem, eles são brancos? Por que eles são brancos? Você tá entendendo? Deixa eu só fazer uma adendo, Ari. Eu só vejo o pessoal que tá assistindo... o branco da televisão. Não tem referência do meu pobre como herói. Deixa eu só dar uma pintada aqui. Gente, Capitães de Areia é uma obra do Jorge Amado que conta a história de um grupo de jovens negros, né? Baianos, que eles, na verdade, são um grupo de... Eu tenho medo dessa palavra, mas é um grupo de ladrões ou trombadinhas, ou coisa assim. São crianças pobres que fazem uma comunidade entre eles. E acho que a genialidade desse texto do Jorge Amado é igual a do Robin Hood. Você tem um ladrão e você fica do lado do ladrão, e você tem esse grupo de crianças e você entende a psique dessas crianças, dá razão para eles e fica do lado deles durante toda a obra. É bem legal. Leiam o Jorge Amado. Para mim, a genialidade do Jorge Amado está em colocar o Bala branco, porque o Bala é o que tem os traços mais brancos, como o líder do grupo, obviamente. Colocar a Dora loura. Entendeu? Ele usa do melodrama no sentido de usar as figuras. Eu não lembrava disso. Adora o cabelo louro da Estrela, gente. É que eu li, eu não lembro da cor do cabelo da Dora. Esse é um livro que eu lia e eu chorava assim. Eu lembro muita coisa desse livro. Eu lembro não dá spoiler, do Padre Preto, quando chega o arcebispo, sei lá, da igreja, e fala que ele deveria estar dando teto e comida e ajudando, levando as crianças no carrossel, porque elas não eram gente. Quem eram gente era quem doava o capital para a igreja, mantinha a igreja de pé, que era o quê? A elite. Branca, né? A elite. Então tinha esse lugar, né? O Capitães da Areia, que eu falava, gente, hoje em dia eu olho e falo assim, maneiro, tem todas as críticas que a gente pode fazer, mas, porra, cara, é foda Jorge Amado pra caralho. Mas, enfim, não era isso que eu queria falar. O que eu tava falando sobre o teatro preto pra gente agora, século XXI, né? Quando você se coloca no lugar de pesquisar uma outra persona, um arquétipo, você acaba descobrindo qual é a cor desse arquétipo, os maneirismos desse arquétipo, a cultura desse arquétipo. E aí você descobre que eu pelo menos, tô falando isso no sentido de indivíduo, dentro de um nicho, tá, gente? Talvez eu possa estar falando pelo nicho, talvez não. Mas eu, pelo menos, eu descobri que eu não tinha identidade. Sim, mas como os movimentos artísticos mudam essa questão eu tô apavorado. Sim. Assim. Sim, vou chegar lá. Aí, quando eu descubro que eu não tenho identidade, eu descubro que a teoria de Francis Fanon, ela é certa, né? Eu tenho, sei lá, 20 e tantos anos, uma pessoa que já tinha feito faculdade de psicologia, já tinha entrado nesse lugar branco, né? Que é a faculdade e tudo mais, e não tinha consciência de raça, muito perigoso. E aí você descobre, quando você tem consciência de raça, você descobre que consciência de raça é uma consciência de classe. É uma consciência de acesso, é uma consciência de oportunidades que são veladas, é uma consciência de violências que são direcionadas para você, na sua direção, e você, enquanto grupo, você entende. E se você pensa da forma como o capitalismo pensa, eu, mulher preta, vou cair e eu vou reproduzir a violência com os meus filhos,
Eu vou bater, vou espancar meus filhos, eu não vou dizer eu te amo para os meus filhos, eu não vou virar para minha vizinha e falar tá precisando de alguma coisa, de um açúcar, de um não sei o quê. Eu não vou, quando eu conseguir um conhecimento, eu vou travar ele para mim, eu não vou dividir com a minha comunidade, porque isso é um pensamento capitalista. O Teatro Preto, ele parte do princípio de que o que vai salvar a gente é a ideia de comunidade. Se a gente reproduz o capitalismo, a gente afunda com ele. Porque o capitalismo, ele é racista, ponto. Ele precisa que o racismo exista para que ele se fundamente enquanto capitalismo. Porque se você não tem uma demanda de mão de obra docilizada, né? Que é o nosso caso, ganhando miséria, que é uma senzala moderna que a gente está vivendo, que foi isso, que foi o combinado, foi esse, e está sendo executado. Se você tira o salário mínimo, que é menos do que o salário mínimo que a gente tem, a gente não vive. É isso que eles precisam. Que a gente precise de um banco, que a gente vicie nas drogas das farmácias deles, sendo que a gente tenha o cultivo de erva no nosso quintal. O salário mínimo é basicamente calculado. Falando nisso, na própria África, eles estão curando o Covid com chá. Pronto, falei. Na própria África, onde eles querem testar as vacinas, eles acharam uma erva que tá curando o Covid. Tipo assim, a insurgência é quase zero. Vamos pesquisar depois sobre isso. Também. Tá. Mas deixa eu anotar essa pesquisa. Para eu poder botar as referências lá. Acabei de pegar. O salário mínimo, para mim isso é bem claro, assim, o salário mínimo serve para garantir que a pessoa necessite trabalhar. Assim, ela é um dinheiro que ela vai pagar as contas com mês só, porque mês que vem a gente precisa que ela esteja aqui se doando por inteiro de novo. Não pode sobrar dinheiro. Não pode sobrar. Não pode. Tem que ser exatamente aquele valor. Claro. Você não pode abrir o seu negócio. Você não tá louco de abrir o seu negócio. Se você abrir se todo mundo puder abrir seu negócio, você não trabalha para mim. E só existe bilionários porque existe gente miserável. Basicamente sim. Por isso que eu te amo. O dinheiro é finito, Ariane. O dinheiro é finito. O dinheiro é finito. Para alguém ter muito, alguém precisa ter pouco. E tá escolhido quem vai ter pouco. Tá escolhido. E o pior é pensar como homem branco, assim, real. É pensar que eu tenho amigos que ganham, sei lá, 6 mil reais por mês e se acham burgueses. Porque esse sistema ele serve também para isso. Você define quem ganha um salário mínimo, que são aquelas pessoas que vão trabalhar mês após mês, para pagar as suas dívidas, ficar sem nada, porque precisa trabalhar de novo no mês que vem. Isso. E aí vai ter uma galera que vai ganhar um pouquinho mais para servir de estímulo para esse cara que ganha um salário mínimo e falar assim, você pode chegar aqui. E esse cara, por ver essas pessoas aqui embaixo... Aí esse cara aqui, por ver essas pessoas abaixo, ele vai se sentir burguês. Só que, mano, 6 mil reais não é nada. Porque 6 mil reais, se você for pra Disney, você volta zerado. Amor, e acabou, e você entra no ciclo de novo. A gente tava conversando, a Sol tava falando, pra ter o meu filho, hoje em dia, eu mãe solteira, pra eu ter meu filho dentro de uma escola bacana, eu conseguindo pagar hospital, porque hoje tá ficando tudo privatizado. Tudo que é bom tá sendo privatizado. De propósito. Então, se ganha 6 mil, 5 mil tá indo em escola, livro, carro. Seu estilo de vida, meu amor, é mais do que 6 mil, é 9 mil seu estilo de vida. Só que você ganha 6 mil, você quase consegue bancar esse estilo de vida. E por isso você acha que você é burguês, mas você também não é. Mas você também a gente pensar basicamente que esse auxílio de 600 reais está sendo segurado com todas as forças, porque não é para a população ter dinheiro, mas pensar também que as filhas dos militares ganham, sei lá, 15 mil reais por mês sem fazer nada. Sim. Então, assim, e para a vida toda. E para a vida toda, nunca trabalharam e vão ganhar, sei lá, 15, 20 mil reais. Se for o pai, a mãe, o avô militar, aquilo vai descendo, vai juntando dinheiro. Então é muito curioso ver os valores, assim. Se você é do meu time, você tem direito a tudo. E se você é um trabalhador, eu espero que você fique neste lugar, porque eu preciso que você esteja lá quando essa pandemia acabar. Só que se você morrer, também não tem problema. Vai. Não tem. E agora, Ariane, sério, a gente tem pouquíssimos minutos. Eu quero te fazer uma última pergunta. Pelo menos essa, assim.
Como você acha sinceramente que o Covid vai bater de frente com mais força no povo preto? No povo preto, não, desculpa, na comunidade preta? Claro, óbvio. Por Foi quê? orquestrado para que seja assim, porque o planeta está morrendo, Eduardo. Pessoas precisam morrer, porque não dá conta. É uma panela de pressão, está consumindo Tá tudo. citando Regina Eu tô falando Duarte? sério. Eu tô falando sério. Tem um estudo dizendo que daqui a 50 anos, com a mesma quantidade de população existindo, não vai existir mais ninguém. Ponto. Hã? Ou seja, daqui a 50 anos, se o consumo de gás carbônico continuar como esse, o consumo de Ah, oxigênio sim. e a exalação de gás carbônico continuar como agora, não vai ter mais gente. Você vai fazer assim, não vai vir oxigênio. Morreu todo mundo. 50 Ah, mas anos. até chegar lá, meu bem, quem tem dinheiro vai arrumar um Amor, jeito. A gente que não exato, vai. uma pandemia. E aí quem morre? Quem tá insalubre, quem não tem água dentro de casa para lavar uma porra de uma mão, para beber um líquido quando pega uma gripe. Pois é. É isso, quem vai morrer é isso. Galera, eu vou botar um estudo também aqui, o link. Eu até mandei para a Ariane essa semana e ela ficou bem chateada. E foi bem interessante, assim. Uma universidade fez um estudo e fez em graus como a população branca e a população preta... eu vou achar. Eu vou dar meu jeito, eu vou achar. Como a população branca e a população preta foi atingida pela pandemia. E aí você tem primeiro a população branca muito atingida, porque basicamente quem trouxe a pandemia para o Brasil foi quem estava viajando, quem tinha dinheiro, né? E como a Ariane mesmo falou, essa questão de raça é muito ligada à relação de classe, né? Só que nós temos uma... Completamente, né? E aí o tempo vai passando e vai se vendo o gráfico de brancos contaminados diminuindo e o gráfico de negros aumentando. Só que mais importante do que isso... mais importante que isso... a casa dessas pessoas que chegaram de viagem foram pessoas pretas. Quem eu também levou acho pessoas isso. do aeroporto para casa foram as pessoas pretas. Quem não e aí pode vai parar alcançando... de trabalhar agora na pandemia são os taxistas. São a galera que exatamente tem... isso. Quem está estocando nos supermercados? Oi? Calma aí que travou. Calma. Travou, eu não te ouvi. Ixi. Me diz aí, gente, vocês estão ouvindo a Ariane ou não estão ouvindo a mim? Ah, tá, não tá. Mas fala, conclui para eu poder falar do gráfico. Vai. Não, vai. Ih, tá travando. Então, e aí nós temos o gráfico branco diminuindo com o passar do tempo e o gráfico negro aumentando com o passar do tempo. Mas mais grave que isso é que a quantidade de mortes no primeiro estágio aumenta diferente. Então, por exemplo, vamos dizer que no primeiro dia haviam 100 brancos e 100 negros, 100 pretos, a Ariane pediu assim, contaminados, e a quantidade de mortos era diferente. Conforme o tempo foi passando, isso foi se invertendo. Isso é, a cada 100 brancos contaminados, morria, sei lá, 3 pessoas, a cada 100 pretos contaminados, morriam 30. Então, assim, mais grave do que a questão da curva está se diferenciando, né? Mais pretos contaminados que brancos agora, justamente porque o branco, se a gente faz essa relação de classe, o branco consegue fazer o afastamento social e o preto não. Isso é, o pobre não consegue fazer afastamento social porque senão não come mesmo, tá? Então a gente vê que é uma necropolítica muito bem pensada. O fato dos R$600 não saírem é proposital, sim. E 2 minutos pra gente acabar. E aí, se antes da gente acabar... um monte de gente e você já naturalizou a violência para o corpo preto, quando vem um país e fala assim, vamos testar ali na África umas vacinas, você que está morrendo e não pode trabalhar porque está morrendo, você começa a falar, é lá na África, né? Qual o problema? Deixa eles testarem. E já começa na nomenclatura, né? É lá na África como se a África fosse um paísinho pequenininho, não fosse um continente lotado de países e de gente diversas. O maior. O nosso mapa mundi que a gente tem, ele não é com tamanho certo, proporcional. Não, definitivamente. Pesquisem isso também. Ele mostra a África como
tão grande quanto a América Central, e na verdade a América Central é desse tamanho que a África é tipo giga enorme. Só dá pra medir mesmo no globo. Isso é real. É pelo menos tipo 15 vezes maior. O Instagram vai fechar na nossa cara. Gente, tem 30 segundos. Vou dar umas informações aqui rapidinho. Provavelmente eu e a Ariane vamos entrar em live toda semana. A Ariane vai virar um quadro, porque esse assunto... Eu fiz um monte de pergunta bacana e eu não consegui fazer nenhuma, porque foi ficando muito melhor do que eu imaginava. Eu queria falar mais do Teatro Preto. Então, olha só. A gente vai fazer uma live específica sobre Teatro Preto. Lembrando, vai ficar disponível lá no